Meu senhor e minha senhora, algo muito interessante, preocupante e que nos leva a pensar um pouco mais. Nessa manhã, eu quero te falar sobre perseguição, ciúmes e uma série de coisas que acontece no meio do ser humano, né, no meio da nossa vida. E quero te falar a respeito de Saul e Davi. Mas antes, temos que ler a palavra, né? 1 Samuel 18, versículos 7, 8 e 9, vai dizer assim: E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E lá na frente, no capítulo 26, no verso 25, só para dar um pano de fundo aquilo que nós vamos estar falando, diz assim: Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Olha só, meu senhor e minha senhora, são dois textos tristes. Vemos aqui um líder que amava o seu discípulo, que contava com ele, que precisava dele, mas por ciúmes passou a persegui-lo a ponto de perder a direção de Deus e a própria presença do Espírito Santo. Quero dizer para você, meu Senhor, que a palavra de Deus nos exorta que não devemos ser perseguidores. Meu Senhor. Quando Jesus chamou Saulo, lembra que o apóstolo Paulo, a primeira pergunta que ele fez: Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito ruim ser perseguido, principalmente quando somos inocentes, e pior ainda, quando estamos ajudando quem nos persegue. Às vezes, o diabo traz uma cegueira, um ciúme doentio, que somente o Espírito Santo pode arrancar essas escamas. Mas o homem tem que ser humilde e reconhecer o seu erro. Paulo ficou cego por 3 dias. Mas a cegueira de Paulo foi permissão de Deus, para que ele pudesse refletir o que ele estava fazendo, perseguindo homens de Deus, perseguindo a igreja de Deus, a igreja do Senhor. E nós vemos vários exemplos de cristãos que foram perseguidos e Deus os exaltou. A perseguição, meu Senhor e minha senhora, nos aproxima de Deus, porque o céu se move em nosso favor. Deus não é Deus de covarde. Por isso, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, às vezes, uma posição de liderança e autoridade, ao invés de abençoar a pessoa, a deixa cega, sem Deus,
com medo de perder o lugar onde está. O que Deus te deu já é seu, ninguém toma. Grava isso aí, meu senhor e minha senhora. O que Deus te deu já é seu, ninguém toma. Cuidado para que você não seja perseguidor. Não aceite a síndrome do irmão mais velho, que é o quê? O ciúme. Vemos Caim, que matou Abel por ciúme. Os irmãos de José, que queriam matar ele, mas o venderam por ciúme. Os irmãos de Davi, que não aceitavam que ele seria ungido rei. Tampouco que ele enfrentasse o gigante. Mas Davi era ungido e foi e teve êxito. Jefté foi expulso pelos irmãos e depois esses que o expulsaram por ciúmes foram atrás dele pedir ajuda para que Jefté se tornasse governador deles. Meu senhor e minha senhora, quantos exemplos podemos encontrar na palavra de Deus a esse respeito? E geralmente as pessoas só dão valor quando elas perdem aquilo que elas têm de bom. Muitas vezes as pessoas se colocam na posição do próprio Satanás, a fim de perseguir o servo de Deus, a serva de Deus, o moço de Deus, a moça de Deus. Perseguir aqueles que estão falando a verdade, que estão seguindo a palavra de Deus, que estão vivendo em santidade. Não se deixe usar pelo inferno. Seja um bom exemplo, pois a história da humanidade até hoje está sendo escrita por homens que fazem a diferença. Nossa preocupação, amados, é fazer a diferença. Não, porém, não olhe para erros humanos. Prossiga para o alvo da nossa vocação, que é Cristo Jesus. Ser seguidores de Cristo é o nosso grande e principal objetivo. O próprio Cristo já havia deixado o recado dessas perseguições. Vai lá na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 11, que diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Ou seja, se você, meu senhor e minha senhora, estão sofrendo por perseguições por amor a Cristo, pelo que você tem feito pela obra, siga firme, pois você tem agradado a Deus e a vitória já é sua. Lembre-se que o fim de Saul foi triste e sem a presença de Deus. Já Davi foi honrado e ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Isso, lembrando que Davi era um homem comum, que sofria e sofreu todas as tentações e caiu, inclusive, em algumas dessas tentações, né? Trouxe alguns problemas seríssimos em sua família, mas mesmo assim, a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Siga firme. Davi teve conquistas, uma cidade com o seu nome, um reino eterno conforme Deus prometeu. E aí, eu quero perguntar para você neste dia, nesta hora, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei quando e onde você está me ouvindo.
talvez aqui em Santa Leopoldina, quem sabe do outro lado do mundo pela internet. Mas eu quero te perguntar, se você está ouvindo esta mensagem desta manhã, eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida. Então qual é o lado que você vai escolher? Ser o perseguidor ou ser o perseguido? Ah, pastor, mas o negócio de ser perseguido não é bom. Ser perseguido é muito chato. Ser perseguido traz muita dor, muito sofrimento. Mas a palavra de Deus traz o conforto para você, meu Senhor, para você, minha Senhora. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Glória a Deus! Isso está em Mateus 5:11. Bem-aventurado. Você sabe o que significa um homem bem-aventurado? É um homem muito feliz. É uma mulher muito, extremamente feliz. É bem-aventurado. Quando tiver dinheiro, quando tiver bem de saúde, quando tiver... Não. Quando te injuriarem, quando te perseguirem, quando mentirem contra você, quando levantarem dúvida sobre o seu trabalho, quando levantarem dúvida sobre as suas atitudes, sobre o que você faz, meu Senhor e minha Senhora. Queridos, olha só, a Bíblia é o livro de Deus. E quando a Bíblia foi escrita por homens? Foi escrita por homens, claro. Se fosse escrita por um animal, eu não creria nela. Mas se esse animal escrevesse ungido e inspirado pelo Espírito Santo, eu ia crer. Pode acreditar nisso. Mas Deus usou homens falhos, homens que erraram, homens que padeceram, homens que sofreram exatamente para que você e eu, hoje, ao ouvir esta palavra, desse crédito a ela e entendesse por que tantas coisas acontecem na vida do servo e da serva de Deus, do homem e da mulher de Deus. Por quê? Porque geralmente, numa grande maioria, o homem e a mulher de Deus, o moço e a moça de Deus, ele anda na contramão do sistema. Ou seja, ele não vive segundo o mundo, segundo a sociedade que ele vive, os costumes e as obras de homens, mas ele vive segundo a palavra de Deus. Você vê que o homem, o pensamento do homem é ter vida boa, é ter carro novo, é não ficar doente, é não padecer nada, nenhum tipo de sofrimento. Aí ele está bem. Enquanto que a palavra de Deus me dá essa garantia aqui. Ele diz que eu sou muito feliz. Olha só, queridos. Eu sou muito feliz por ser injuriado, por ser perseguido. Quando as pessoas estiverem mentindo, estiverem falando, estiverem inventando qualquer causa para me ofender, ou te ofender, ou nos ofender, é uma coisa assim que é inexplicável, queridos. Mas isso você só consegue chegar a esse nível, a esse ponto, se você estiver na presença do Senhor. Interessante isso, né, irmão?
não é totalmente o contrário de tudo aquilo que o mundo fala, que a sociedade fala. Só que a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, que a sociedade, que o sistema está morto no mal. E que a única saída para uma vida de vitória, uma vida de alegria, é ter Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. E aí o que vai acontecer? A grande maioria que não consegue ainda, ou que não conseguiu ainda entender, mesmo alguns que já estão dentro de igrejas. Meu senhor. O mundo me persegue, o mundo nos persegue? Sim, vai sempre perseguir. E qual é a ideologia? Qual é o pensamento de quem está no mundo? É as coisas do mundo. Um exemplo, por exemplo, é bem bom isso, né? Mas um exemplo. O mundo, a sociedade diz, use camisinha. A Bíblia diz, não faça sexo fora do casamento. Deus inventou o sexo seguro e chamou ele de casamento. Fidelidade, amor. Isso, meu senhor e minha senhora. Não é totalmente contra. A sociedade, o sistema, o próprio governo diz, toma a seringa. Não use a mesma seringa. A Bíblia diz, não use drogas. E drogas de forma nenhuma. O sistema diz, não deu certo, separa, larga. Não é assim? Divorcie. Inclusive há leis. Mas a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Meu querido. É mesmo, pastor? Está lá em Malaquias 2,16. Procura lá. Amém, meu senhor e minha senhora? Por isso não se apavore. Você é bem-aventurado. Se estão mentindo, estão te perseguindo, estão falando mal de você, se estão tentando confundir o seu trabalho, não se apavore. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E seja um bem-aventurado em nome de Jesus. Deus te abençoe.